Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mastercast. Eu sou o Johan Lima, aqui da Master Contábil. E eu sou Wesley Santos, sócio também aqui da Master Contábil. E hoje nós temos como convidada a Daisy, né? Psicóloga, Master Coach, treinamento de líderes há pelo menos 18 anos, Daisy, é isso? Por aí? Daisy, para começar, você que é empresária, psicóloga e Master Coach, como você consegue equilibrar essas diferentes facetas da sua vida, né? E como essa diversidade de conhecimentos contribui para o sucesso, para o seu próprio sucesso como empreendedora? Então, tudo começou como psicóloga. Teve o começo como psicóloga. Mas como sou uma psicóloga muito objetiva, eu me apaixonei muito pelo coaching. Foi quando eu comecei a fazer os cursos. E me especializei na área de líderes e times. E com isso eu acabei sendo empurrada para me tornar empresária também. Então, são facetas diferentes, mas estão entrelaçadas. Então, assim, né, o ser empresária vai me dar um recorte bacana de me colocar no lugar de empresários que eu atendo também, né? Me dá uma... A gente fica mais empática, a gente sabe como é estar no lugar do outro. E aí, né, não é tão difícil para mim me movimentar nessas três áreas aí, nessas facetas aí dessas áreas, porque elas se casam de alguma forma. Certo, bacana. Essa área da psicologia com coach, ela é uma área que se conecta bastante, né? Sim. E principalmente também dependendo da... Porque a psicologia, ela tem várias áreas de atuação dentro da psicologia, né? Sim, vamos lá. É quase um casamento com o RH, pensando assim, o coaching, né? É uma técnica muito objetiva, muito para resultado, que foi o que eu me apaixonei bastante por isso, ela é bem específica. E você vai trabalhar com pessoal também, né? Trabalha com treinamentos. Por exemplo, um RH, uma especialização em RH, ela vai te dar essa condição de fazer treinamentos, ter aquela preocupação dentro de uma empresa com o capital humano, com pessoas, correto, né? No caso, o coaching também me dá esse recorte. Quando eu trabalho com um líder, que é onde a área que eu me especializei, você consegue ter contato com esse líder que tem contato com times, você treina também times, no caso, então você está pensando em melhorias, em bem-estar de pessoas, em resultado também. Então, é bem próximo mesmo, como você disse. Sim, são áreas que se conectam, né? Sim. E porque, é que nem você falou, você está lidando com pessoas, né? Por mais que você está treinando um líder, mas você também vai fazer uma... Não sei se é uma análise ou uma avaliação desse lado psicológico, porque você como psicóloga e também como coach, no momento que você vai treinar um líder, você vai observar esse lado psíquico da pessoa também, né? Veja bem, quando eu levo a coach para treinar um líder, eu vou usar bastante técnica de coach mesmo. Tudo aquilo que eu já estudei nesse arsenal todo de coach, porque eu tenho todos os cursos de coaching. Você pode imaginar, tem uma lista, né? E eu vou levar primeiro a coach. Lógico que sempre vai ter ganhos da psicóloga também na questão da percepção, na questão de dar retornos, né? Tem esse ganho. Mas não especificamente eu vou ser, né? Às vezes, né, eu sou contratada e eu levo junto a psicóloga, a não ser que seja contratado de cara isso. Porque quando você pensa em ser contratada a coach e também a psicóloga, aí nós já estamos, por exemplo, indo para uma outra área. Eu posso, o meu, né, contratante, ele pode, esse dono da empresa ou desse negócio, ele pode me contratar, por exemplo, para fazer... perfil profissional, aí já é uma área da psicologia. Sim. Perfil profissional, contratação, testes, né? Para ver testes para ver o perfil da pessoa. Aí eu já estou mais em psicologia. Quando eu penso em coaching, eu estou mais em resultado, em trabalhar a performance da pessoa. É mais como se fosse um aperfeiçoamento. Isso. Né, de um líder ou de um contratado. Isso. E dá para fazer isso com equipes também? Como que funciona? Ou tem que ser um trabalho individual?
essa questão do coach, do treinamento, de você ir lá, uma empresa te contratou e, olha, eu tô com a minha equipe de vendas aqui que não está performando legal, eu não sei mais o que fazer, o que ajustar, então eu preciso de um treinamento para eles. O líder não está conseguindo motivar o time. Como que funciona isso? É bem isso que você está falando. A primeira coisa que eu vou fazer é uma entrevista com quem me contrata para saber a real necessidade. A gente precisa fazer um levantamento de necessidades, tá? Entender realmente qual está sendo o problema para que eu venha trazer uma proposta do que vai ser trabalhado. Isso pode ser feito, por exemplo, individualmente. Eu posso trabalhar um líder específico, o líder em específico, tá? Por que eu gosto de trabalhar liderança? Porque o líder, eu trabalhando um líder, ele consegue replicar aquilo que ele aprende. Então, quando eu consigo trazer mudanças e melhorias para um líder, quase sempre ele vai replicar isso no time dele. Então, eu multiplico isso. Então, o ganho para a empresa é muito maior. Tá? Só que também junto com isso, eu trabalho este líder, e esse líder, esse dono dessa empresa pode querer que eu trabalhe um líder específico e o time deste líder. Aí eu consigo, dessa forma... Pode ter um caso que o problema esteja no líder. Pode ser. Né? Tipo... Ou as necessidades, né, de melhorias está nesse líder. Vamos pensar assim, quase sempre quando eu sou contratada como coach, porque... O diretor, o dono dessa empresa, ele já vê potencial nesse líder, ele entende esse líder como uma pessoa que ele quer investir. E ele entende que esse líder, ele pode ser trabalhado. Então, a gente levanta as necessidades, eu trabalho essas características. Se essa empresa, ela necessita, ela quer rapidez, a gente pode fazer um pacote onde eu trabalho o líder e, concomitantemente, eu trabalho o time deste líder, tá? Entendi. E aí a gente vem a ter resultados mais rápidos. E Deise, muitos empreendedores enfrentam altos níveis de estresse e pressão, né? Sim. No dia a dia, com tudo ocorrendo. Como você, como psicóloga, como a psicologia pode ajudar os empresários a lidar com esses desafios, né? De forma mais eficaz e saudável? Então, hoje o mercado, ele é realmente, como você disse, um grande desafio. Hoje se exige muito performance, né? Resultado. E muitas vezes, se você não for muito atento, você pode focar tanto em resultado que você pode esquecer da pessoa. E esse é um problema, né? Porque você tem que ter esses dois vértices. Eu preciso estar bem em resultado, mas cuidando de pessoas também. E isso pode ser a nível pessoal. Às vezes eu me descuido de mim, focado no resultado que eu quero ter como empresário. E eu fico em detrimento dos resultados que eu quero alcançar. Como que eu consigo melhorar isso? Não esperando o estresse chegar. Mas a partir do momento que ele chegou, é importante procurar ajuda, porque tem como trabalhar questões de inteligência emocional, às vezes identificar melhor o que está trazendo estresse, o que está gerando esse estresse para o líder, tá bom? Por exemplo, pode ser alguma questão pessoal, pode ser uma dificuldade pessoal esse líder. Que está levando ele não a conseguir performar dentro da própria empresa. Está gerando estresse para ele. Né, o desempenho do trabalho dele, a performance, está gerando um estresse para ele porque ele tem algum tipo de dificuldade, pessoal. Seja para lidar com algum tipo de alguma tarefa do dia a dia, ou seja para lidar com pessoas. Tem sempre, num ambiente de trabalho, tem sempre uma pessoa ou outra que te desafia mais. Aí cabe a você ver se você consegue lidar com isso de uma maneira, contornar isso de uma maneira eficaz, ou isso pode se tornar um estressor, por exemplo. A dica que eu tenho para dar é procure ajuda, procure melhorar, né? Identificar isso em você e o mais rapidamente buscar uma certa ajuda, buscar melhorias, buscar trabalhar alguns aspectos em você ou identificar o que está acontecendo. Mas eu acho que assim, parando para fazer uma análise superficial nessa questão, eu acho que é aí que entra esse trabalho seu. Por quê?
Uma pessoa que ela já tá estafada, ela já está estressada, e aí a empresa está cobrando performance dela, porque hoje realmente a gestão empresarial, né, conforme veio essa digitalização de várias ferramentas, tanto independente da atividade que seja, tem muitas ferramentas digitais hoje no mercado que facilita o trabalho do dia a dia. E com isso, os donos de empresas, os empregadores vão cobrar dos empregados mais performance. Porque se eu estou contratando uma ferramenta que ela vai te gerar um tempo ocioso, porque você vai fazer as suas atividades em menos tempo, eu quero que você pegue esse tempo ocioso e me entregue mais performance. Porque eu não vou reduzir o seu salário por conta dessa ferramenta que eu comprei, né? E eu acho que isso vai gerando um estresse, porque a pessoa... ela subentende que ela vai estar trabalhando mais, e aí também vem coisas externas, que ela pode estar passando por algum problema pessoal, um problema em casa, um problema com a família. E eu acho que tanto quando a cobrança vem da família, quando vem, por exemplo, do empregador, do setor de RH, dependendo do porte da empresa, é muito difícil para quem está nessa situação ouvir aquelas pessoas que estão mais próximas dela. Porque eu acho que ela acaba criando como se fosse uma barreira de falar, não, peraí, eu não... É aquele negócio, entra num ouvido e sai no outro, né? E aí eu acho que quando a empresa percebe isso e contrata o trabalho de um coach, de alguma pessoa de fora que chega e percebe isso, e aí chegar e cobrar aquela pessoa, aí sim ela para e ouve. Então é por isso que eu acho que é um trabalho que quando você ou outros coaches profissionais entram dentro da empresa, acabam solucionando a situação de forma muito mais tranquila. Acho que justamente porque eu acho que é uma coisa do ser humano, né? Ele dá ouvidos, às vezes, não é um estranho, mas às vezes uma pessoa que está fora daquela situação, né? Você não vai ter vício de estar de um lado ou de outro, do lado do empregador ou do empregado, mas vai analisar a situação como um todo, né? E vai chegar naquela pessoa e conversar com ela. E aí, provavelmente, ela vai ouvir com mais facilidade, né? Para solucionar aquele problema dela. Sim, porque você, de alguma forma, quando você contrata alguém, existe a imparcialidade. Tá ali implícito. Uhum. E a pessoa tem uma tendência a validar o que você fala, porque você, quando você é contratado, especialista em algo, você já tem um certo nível de autoridade nesse assunto. Então, a tendência é a pessoa realmente validar aquilo que você fala. Você disse assim, que às vezes o entorno está falando que as coisas não estão bem. Quando chega ao ponto de o entorno estar percebendo que as coisas não vão bem, essa pessoa já está sob estresse. A dica que eu daria é perceber, começou a ter insônia, começou a ter irritabilidade, cansaço excessivo, né, descontentamento, né, um estresse de uma maneira geral. Trabalho muito bem, chego em casa, estou muito irritado, muito nervoso, muito estressado, muito nervosa, né? E vice-versa, no trabalho também com os colegas, o desempenho começa a cair. Fique atento, alguma coisa não está legal. Né? Vai investigar, vai no médico, vê se é físico, mas se cuide. Não espere, tá? Isso já ser percebido externamente, porque quando isso acontece, já está mais complicado. Porque eu já estou tendo perda de performance realmente, já está comprometendo o convívio com pessoas, já está comprometendo o meu trabalho, tá? Estar bem... É algo natural, né? É quase que inevitável a pessoa ela não estar bem somente no trabalho, né? Sim. Então, se ela não está bem na casa dela, provavelmente ela não vai estar bem no trabalho o tempo todo e vice-versa, né? Ela acaba carregando esses problemas de um lado para o outro. Um dos aspectos que eu gosto muito de trabalhar com líderes é equilíbrio entre trabalho e vida. Eu preciso administrar isso bem, para que eu esteja bem, porque problemas sempre haverão. Dentro de casa sempre vai ter um problema a resolver. É como eu administro isso para isso não interferir no meu trabalho. No meu trabalho, eu sempre vou ter problemas para resolver, né? Porque se a gente parar para analisar assim, a primeiro momento, quando você... Um atleta, então você foca primeiro na saúde física dele, né? Então, o que ele precisa... O que um maratonista precisa para ter performance? Ter um bom físico, né? Ter fôlego, ter força, conseguir correr, aquilo ali.
Só que tem todo o lado emocional por trás também, né? Sim. Então, não adianta você cobrar performance só do lado físico se você não cobrar performance, Isso. né, do lado psicológico. Você tem que casar as duas situações. Já atendi tenista já, que tinha dificuldades. Excelente tenista, que tinha dificuldade, de repente, de estar ganhando um campeonato simplesmente por questões emocionais, tá? Então, é exatamente isso. Você citou a questão física, né? A questão do esporte e... Como você disse também, o comentário que você fez, eu compro um empresário compra uma ferramenta, dá para esse líder, para que ele tenha mais tempo, para otimizar todo o processo que tem no trabalho, e ele vai querer mais resultado. Precisa existir um equilíbrio. Às vezes, se esse líder ou se essa pessoa da equipe ela está já sobrecarregada, essa ferramenta vem aliviar para que ele possa trabalhar, performar de uma maneira boa, saudável, e você sempre tem uma performance boa dessa pessoa. Então, vem aliviar. Tem algumas situações onde eu otimizo isso para que eu vejo capacidade, então eu otimizo com uma ferramenta para trazer um algo a mais que essa pessoa pode fazer, que eu percebo que ela tem condições de fazer. Tá? Então, é um leque de opções, mas sempre vai estar ligado a eu tenho que ter a saúde emocional, tem que estar presente. A preocupação com o bem-estar da pessoa tem que estar presente. Trabalho de psicologia, ele pode existir desde a contratação, para você contratar bem, aí é um trabalho de psicólogo mesmo. RH, com envolver pessoas, treinar pessoas, engajar pessoas. O coach também engaja pessoas. Analisar também, o perfil, né, analisar daqueles perfil, candidatos com a vaga. Isso. Por exemplo, como psicóloga, eu posso dizer que cada um tem uma capacidade de trabalho. Através de um teste, eu posso saber isso. Tem gente que tem capacidade de trabalho absurda. Tem gente que está dentro da média. Tem gente que está, né, numa média inferior. Nossa, mas quem que é o melhor profissional? Que performa muito, que performa... Vai depender da Depende atividade. da área. Eu posso pegar... Qual é o cargo, né? Exatamente. Tem gente que precisa de calma e minuciosidade. Não necessariamente rapidez e volume de trabalho absurdo. Eu posso colocar, eu encaixo essa pessoa aqui. A outra pessoa precisa de muito volume de trabalho. Eu encaixo essa outra pessoa que tem essa capacidade de trabalho acima da média. Então, existe lugar para todo mundo. Tá? Agora, o complicado é não fazer essa métrica muito bem, não fazer esse trabalho todo de contratação, e aí você coloca a pessoa no lugar errado. Sim. Aí a performance vai ser... Se ele tiver muita capacidade de trabalho, estiver num lugar que não tem trabalho suficiente, ele vai se frustrar. Se você colocar uma pessoa que, de repente, a pessoa tem uma capacidade de trabalho dentro da média ou um pouco inferior que a média, e você pôr um grande volume de trabalho, pode se estressar. Tá? Então, tem várias nuances. No coaching, por exemplo, você sempre está engajando pessoas. O porquê? Por que coaching ele traz um resultado rápido? Você engaja pessoas de uma forma rápida, que é o que eu observo, através de um líder e de trabalhando times. Porque existe uma máxima que a gente fala assim, se contrata pela ficha técnica, né, pelo currículo maravilhoso que a pessoa tem, mas às vezes a pessoa é desligada de um cargo na empresa porque ela não consegue ter comportamentos adequados. O comportamento começa a complicar ela no ambiente de trabalho. Se ela tiver algumas dificuldades de cumprir ordens, de receber ordens, por exemplo, ou de... Vou pegar os dois extremos. Se eu tenho dificuldade de receber ordem de um superior, não vou gostar muito disso. Vai me gerar problema de comportamento. Eu vou, por exemplo, se eu tiver um líder mais incisivo, eu vou começar a me irritar com ele. E ao invés de eu estar ali trabalhando tranquilamente, eu vou trabalhar irritado com essa pessoa. E aí eu vou perder a performance. O que eu poderia estar performando muito bem, trabalhando em paz, desenvolvendo meu trabalho, eu posso cometer erros porque eu estou querendo brigar com a pessoa em pensamento. Percebe? Então, eu não estou bem emocionalmente. Por isso que é importante engajar um time. Se, por exemplo, eu já sou muito pessoas, eu gosto de estar bem com todo mundo, e todo mundo, de repente eu atendo um líder que gosta de estar bem com todo mundo, gosta muito da sua equipe, de não desagradar a sua equipe, quer ser o cara bacana ou a pessoa bacana para todo mundo, ele pode vir em prol disso, se ele não tomar cuidado, em detrimento de estar bem com todo mundo, se prejudicar no resultado. Porque se ele tiver que
exigir um pouco mais... Cobrar, né? Cobrar um pouco mais do seu time. Dentro dos limites do que é saudável, né? Se eu tiver que exigir um pouco mais do meu time e eu perceber que esse time vai ralhar comigo ou vai trazer muita insatisfação, eu não consigo driblar isso e eu vou escolher ficar de boa com o time. E eu vou perder em resultado. Percebe? De uma forma mais rápida, a gente consegue observar isso em atendimentos com um líder em coaching e a gente consegue driblar isso muito bem, consegue focar em resultado, mas consegue respeitar essa característica que esse líder tem de ser muito pessoas, consegue fazer com que ele exija de uma maneira dentro dos parâmetros dele que são bacanas, de repente, e para que a coisa flua melhor, que o resultado aconteça mais. Então, entende? Tem várias nuances, assim, que podem acontecer. E a gente sente que as micro e pequenas empresas, partindo desse princípio, muitas vezes contratam errado por não começar o processo desde o início, que é passar por um profissional que vai analisar o perfil de cada funcionário para aquele cargo específico. E aí você sente muitas dores, eles entrando, principalmente aqui, fala, eu não consigo achar um profissional bacana. Nossa, eu coloco funcionário e o funcionário dá 2, 3 meses, eu tenho que trocar porque não dá certo. Mas aí a gente orienta e sempre passa. Procura um especialista para te ajudar nisso. Sim. Porque aí eles vê só como número, né? Eles não vê como um resultado a longo prazo, né? Mas que isso, na equipe, na empresa, acaba performando monstruosamente. O impacto disso vai acontecer. Sim. É muito interessante porque a gente ignora, né, algumas coisas. Existem pelo menos, não vou lembrar de todos, mas pelo menos 8 situações que eu poderia citar, até mais, onde a própria empresa cria o problema para o funcionário. Que às vezes é a falta de reconhecimento, muitas funções, uma função mais que uma, né? A pessoa é contratada para uma função e você começa por mais funções, ou a pessoa está numa subfunção. Então, tudo isso tem a ver com a contratação, como você está dizendo. E isso vai gerar frustração. Gera frustração para ambas as partes. Gera prejuízo financeiro. Às vezes, nossa, mas eu vou investir contratar uma psicóloga para fazer essa seleção, eu vou contratar uma coach, vai gerar investimento. Isso é investimento, para que você não venha ter prejuízos depois. Sim. Ou evite, no máximo possível, ter prejuízos com uma má contratação, por exemplo. Porque você contratar errado, né, você vai perder dinheiro porque você perdeu tempo ali, né? Aquele funcionário, ele chegou, ele foi alocado erroneamente naquela função, então não conseguiu performar naquilo ali. Aí você tem que trocar, né? Sendo que você poderia ter colocado uma pessoa mais ajustada para aquela vaga, para aquela tarefa que ela vai desempenhar, se você tivesse tido o auxílio, né, nessa contratação. Investido nessa contratação. Vocês são contadores. Quanto que fica uma rescisão, às vezes, né? Sim, né? Custa, uma rescisão custa. Por mesmo que tenha um tempo mínimo de contratação, ela custa. Você sempre vai ser um investimento. O capital humano sempre vai ser investimento. O que eu percebo assim, quem mais investe no capital humano, quem mais investe em pessoas, eu vejo que eu observo assim que a tendência é a empresa que entende isso, ela deslancha mais rápido, ela consegue sempre estar mais à frente em atendimento, em vendas, sei lá, o recepcionar o cliente desde até a saída dele. Ele consegue entender tudo isso melhor, ele tem consciência que investindo no seu pessoal, ele vai ser mais feliz em resultados, ele vai atrair mais clientes, tá? É que a gente vê também uma certa cultura que muitos pequenos empresários, eles imaginam que esse tipo de investimento só está ao alcance de grandes empresas, né? Ou então, só é necessário para grandes empresas, né? Aquelas empresas que têm RH interno, né? Que já tem uma certa estrutura. Mas é que nem você falou, se você contratar
correta, a sua empresa ela vai crescer de forma mais sustentável e vai performar melhor. Sim. Questão de, que nem você falou, questão de atendimento. Hoje todo mundo quer ser bem atendido, né? É horrível você ir em um local e ser mal atendido. Só que, às vezes, como que aquele funcionário do atendimento foi contratado, né? Como foi treinado? Como Às foi vezes treinado? não foi treinado. Sim. Como eu tenho muitos cursos, então eu tenho... Quando eu trabalho pessoal, eu fiz, inclusive, curso de vendas e tudo mais. É muito interessante que já atendi equipes onde tem um vendedor, empresas menores, como você está falando, não consegue se contratar, sim, e ela deslancha muito melhor, alcança resultados muito melhores com esse tipo de investimento, investindo em coach, psicólogo, contratando serviços para isso, por exemplo, desde contratação até treinar pessoal. Porque, por exemplo, já tive situações de estar com uma pessoa de vendas, a gente levantar o que precisava ser melhorado e eu pegar e falar, faz o seguinte, vou me passar por uma pessoa que estou comprando, vamos ver o que acontece, onde eu posso ajudar. Onde está a falha, né, desse processo? Isso. Eu não digo nem de falha, mas aonde que poderia ser melhorado. Uhum. E é muito interessante que eu entrar em contato, a pessoa fazer e você já falar, opa, tá faltando isso, tá faltando aquilo, vamos pegar aí qual que é teu diferencial, vamos pegar por que eu compro aquilo, que tem que pensar no por que eu compro de você e não de outra pessoa, qual que é teu diferencial, você precisa fazer esse levantamento, levanta mais necessidades, você foi muito rápido aqui, é você que trouxe objeções, você não esperou o cliente trazer objeções, como que a gente supera, quais são as suas objeções na hora de vender, tá? No departamento de venda. Quais são as objeções que você tem que lidar? Como que você dribla essas objeções? Estou falando de um departamento só, que no caso é vendas, tá? Quando eu trabalho equipes, tá bom? Então, contratando pessoal, né, um serviço como o meu, por exemplo, você vai conseguir aprimorar tudo isso. Coisas que para você não vai ter tempo, porque você está administrando seu negócio. Você não vai passar desapercebido, porque você não vai conseguir fazer tudo se você quiser crescer. Ou, se você for a pessoa única da sua empresa, por exemplo, que faz tudo, eu já tive gente que é autônomo e que eu quis fazer coach, é a própria pessoa quis fazer, que é onde a pessoa lida com tudo. Vai precisar ter performance, vai precisar ser bom de produtividade para conseguir ter muita clareza de agenda, ter muita clareza para não ficar nada para trás. A pessoa tem que produzir, vender e entregar, né? Isso, mais ou menos isso. A linha de produção tá toda ali com ela, né? Sem ela, a empresa não funciona. Eu compro, eu vendo, eu atendo, Sim. eu entrego, tá? E consegue melhorar muito, consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque a pessoa está lá atolada num monte de processo, se perdendo no volume de coisas que ela tem para fazer, porque você começa engatinhando e se você for bom, você começa a crescer. Se você for muito inteligente, você vai investir em profissionais. Como eu disse, a pessoa começa a crescer, o crescimento começa a acontecer e aí o volume de trabalho aumenta. E se eu não tomar cuidado, não for rápido, eu vou começar a me enrolar, as coisas vão começar a ficar aquém, a entrega não vai ser tão boa como era no começo. E eu vou precisar mudar essa realidade minha, entender com clareza o cenário, melhorar a minha produtividade, a minha performance, usar de técnicas de produtividade, de performance, grade de prioridade, uma boa agenda. Tem um ditado em produtividade que fala: quem não tem agenda, vira agenda dos outros. Você precisa saber fazer as coisas, entender com clareza tudo que você tem que fazer, colocar aí em blocos, performar muito bem para que a tua entrega permaneça boa até chegar no ponto que você tem que contratar alguém. Então, como você disse, individualmente, se for uma pessoa autônoma, você consegue trabalhar em coaching. Né? Se você precisar contratar aos poucos, você também pode, se você investir em contratação para ser mais feliz nisso, contratação em treinar pessoal, a entender o que a tua empresa está proporcionando para esse colaborador, tá? E você se melhorando como líder e você entendendo a sua empresa melhor.
o que você pode fazer por ela. Então, você só cresce investindo nisso. Certo. E no caso, assim, pegando esse gancho que você disse, por exemplo, do empresário ali, o autônomo, ele montou a empresa dele e é ele que faz tudo, né? Sim. Que nem eu mencionei, ele tem que produzir, né, vender e entregar, né? Como que a psicologia pode ajudar esses empresários a lidar com esses desafios de forma mais eficaz e saudável, indo mais para o lado da psicologia? Seria, não deixa de ter técnicas do coach também, Uhum. seria realmente melhorar processos, melhorar a sua produtividade, entender suas tarefas, ver o que realmente, as tarefas que realmente vai te levar para resultados, para resultados que você quer. Senão você vai ser a pessoa atolada em tarefas, em ocupações que não vai te levar a lugar nenhum. Eu preciso dessa clareza. Eu preciso entender o que está me gerando estresse, o que pode ser um estresse em potencial para mim. E principalmente equilibrar, como, né, em psicologia, equilibrar trabalho e vida. Eu preciso fazer isso. Senão eu não vou ficar saudável para conseguir trabalhar bem. A gente já ouve, né? A gente escuta falar, às vezes, pessoas que conseguiram patrimônio, conseguiram alçar aí um lugar bacana pra caramba, tem já um patrimônio bom, empresa, e a pessoa chega num ponto de estresse e fala assim, eu queria vender tudo, uma casinha, barraquinha na praia, vender, né? Vender miçanga na praia, brinca, né? Não queria mais nada, tô cansado. É o estresse, não precisa ser assim. Eu preciso ter clareza da onde eu quero chegar. Como eu vou fazer isso? Que preço que eu estou disposto a pagar? Eu acho que essa que é a questão, né? Uhum. Que preço eu estou disposto a pagar? Isso, que preço eu estou disposto a pagar? Que nem você falou, na psicologia, como psicóloga, como eu ajudo? Fazendo a pessoa entender isso. Você pode chegar onde você quer em 5 anos, mas mantendo aquilo que você dá muito valor, aquilo que para você é muito importante. De repente, eu quero ter um filho neste momento, eu quero me casar, eu quero fazer algum tipo de viagem, eu quero me aprimorar. O que você vai escolher? Vai te ajudar a fazer essa escolha de uma maneira saudável e em paz com você mesmo. Eu faço isso em 2 anos, faço um bom acordo aí se eu já estou casado, a gente adia o filho para daqui 2 anos, faço para a esposa me compreender, ou o marido me compreender, se for uma mulher, o marido me compreender por esses 2 anos, que eu vou trabalhar muito, ele tem que ser compreensivo, a gente vai manejar esses momentos juntos muito bem, fazer isso com clareza, fazer isso muito bem conversado, para não ter cobranças, para não ter estresse depois. Eu faço isso num prazo de 2 anos e depois eu dou uma aliviada. Eu chego onde eu quero em 2 anos e depois eu dou uma aliviada. Não, eu não quero pagar esse preço dele, sendo um homem ou uma mulher. Eu espero 5 anos para chegar nesse lugar. Ok, é uma escolha sua, não tem problema algum. O problema é que as pessoas não buscam um profissional para isso, para descobrir isso, para entender o preço que eu estou disposto a pagar, o que todo o meu crescimento está fazendo comigo, ou o não crescimento meu, por que ele não está acontecendo tão bem. Mas seguindo nessa linha, o que esse crescimento vai fazer comigo? Eu sou empurrado para isso, sem eu perceber, porque eu estou crescendo, e eu vou atendendo essa demanda, eu vou, e aí e outras coisas vão ficando em detrimento disso. E lá na frente eu vou me lamentar algumas coisas. Eu vou lamentar que eu não vi o filho crescer, eu vou lamentar que eu não vivi algumas coisas. Que são coisas que não tem como voltar e viver, né? Exatamente. São coisas que, vamos dizer assim, o dinheiro não compra. Exatamente. Né? E o tempo passa, né? Isso. Ele não volta mais. Isso. Como diz o ditado, 2 coisas a gente não pode brincar na vida, dinheiro e tempo. Dinheiro ainda, se você perder, você ainda pode recuperar. Mas o tempo não. Passou, acabou. Não Eu tem acho que tem algo que a gente poderia encaixar aí, que seria a saúde também. Exatamente. Porque não adianta, às vezes você chega no final da vida com dinheiro, mas sem saúde. Isso. Né? Eu acho que é aí que entra o equilíbrio, né? Que entra a estratégia de você fazer um planejamento, que nem você disse, aonde eu quero chegar. Eu sei que eu posso chegar aqui em 2 anos.
Mas o quanto eu vou perder se eu chegar aqui em 2 anos? Né? O quanto eu vou ter que deixar a minha família de lado, né? O quanto eu vou ter que deixar minha esposa, meus filhos, o quanto eu vou ter que deixar de cuidar da minha saúde, né? Eu estou disposto a pagar Eu estou este disposto, preço? Porque não existe o certo e o errado. O que, eu falo assim, ó, o que mais... Eu acho que é muito importante essa questão de que realmente não existe o certo e o Não, errado. o que é mais comprometedor é a falta de clareza das minhas escolhas. Eu sou empurrado, a vida é me empurrando para aquilo. Eu não tenho clareza dessa escolha que eu estou fazendo. E depois isso vai me custar caro, a hora que eu me der conta do que eu fiz. Por que, que um profissional é importante nesses momentos? Porque eu vejo isso com clareza e tomo essa decisão com clareza. É diferente eu ser empurrado para ter um sucesso em 2 anos sem eu perceber e deixando muita coisa em detrimento, brigando dentro de casa, que todo mundo tem que me compreender, criando um monte de atrito, faltando um monte de coisa, sendo que eu posso sentar, perceber esse momento meu, falar, eu não posso perder esse momento. Sentar com o marido, falar, eu não posso. É o meu momento agora. Se eu deixar ele passar, eu pode não voltar. Eu preciso que você compreenda. Eu vou precisar de você, que você tenha compreensão, que eu vou faltar um pouco mais em casa. Eu preciso de você, compreensão sua, para contratar uma pessoa. Eu preciso de compreensão sua, porque você vai precisar buscar o nosso filho na escola. Fala para o marido, fala para a esposa. Entende? Quando você conversa, quando você negocia esse equilíbrio, você entende que são 2 anos que vai te custar. Você fez um bom acordo em casa, em família, conversou com todo mundo, está pedindo apoio e isso vai acontecer. Vai ser mais saudável. A questão é que a gente vê pouco isso hoje, né? A pessoa disposta a conversar e a pessoa também disposta a aceitar. E eu acho que eu percebo que isso tem muito relação com querer copiar o outro, né? Porque é que nem você disse, não tem certo ou errado. Então, pode ter aquela pessoa, aquele teu colega, que chegou aonde você queria chegar em menos tempo, né? Só que talvez na vida dele ele não precisou abrir mão de tanta coisa que você precisaria para chegar naquele mesmo tempo. Né? Sim. E com redes sociais hoje, né, as pessoas postando tudo aí em redes sociais, né, a rotina, a vida, e você não consegue enxergar o que está por trás, né, da rede social. Não. Você só vai ver o vídeo, você só vai ver a foto, só vai ver a legenda. Mas o que aquela pessoa precisou para estar ali? Ou será que realmente ela chegou ali? Será que ela está feliz com esse resultado neste tempo? A gente precisa escolher com muita sabedoria o que a gente acessa em redes sociais. E nem sempre a vida alheia é uma boa opção. Pode ser algo maquiado, Nem né? sempre a grama do vizinho Isso, é realmente mais verde, né? Isso. E de repente você não quer pagar o preço que o vizinho pagou. Uhum. E tudo bem. Fala, olha, vizinho, admiro, bacana pra eu acho você, que- mas eu não a- vou pagar esse preço. Eu acho que Ou essa eu é a posso questão. falar, Tudo bem. né? Tudo bem, né? Seja A feliz. gente tem que entender que a gente não está aqui para provar nada para ninguém. Isso, Né? todo mundo tem que ser igual, Sim. tem lugar para todo mundo. E assim, o conceito de felicidade é muito pessoal. E a minha felicidade não pode estar no outro. Uhum. Mas, como eu te digo, psicologia vai te trazer muita clareza nisso, vai te deixar saudável nas suas escolhas, vai fazer com que você as faça com muita clareza, em paz com você mesmo, entendendo o preço que você vai pagar de algumas coisas e estando bem com os seus resultados. Porque, que nem você falou, o conceito de felicidade é diferente para cada um. Quem está no começo da jornada e vê, por exemplo, aquele empresário que já conquistou, né, que já tem uma situação financeira muito boa, né, e vê aquele empresário mal, não tem felicidade, né, tem dinheiro, mas não tem felicidade. Aquela pessoa que talvez ela até tenha um pouco de felicidade, mas ela não tem dinheiro, a primeira coisa que ela analisa quando ela olha para quem tem dinheiro, mas não tem felicidade é: nossa, mas se tivesse esse dinheiro, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Eu estaria viajando, eu estaria na praia, né, uma hora dessa. E é muito subjetivo, porque a felicidade do outro não é a mesma felicidade para você. Isso. Realmente é muito subjetivo. O contentamento, a felicidade é algo muito subjetivo. Já conheci pessoas com vida muito simples
e muito redondinha, tudo organizadinho, bacana, filhos criados, estudados e tudo bem. E, né, vocês conhecem, às vezes, a gente sabe, a gente vê em noticiário, às vezes, pessoas muito bem de vida se suicidando. Ué, então, tem alguma coisa de errado. Agora, o ter o dinheiro ou não ter não é indício de felicidade. O sucesso que você vê externamente, que você supõe que seja sucesso, não necessariamente vai fazer essa pessoa feliz. Não vai ser o dinheiro, que nem você disse. Não, eu olho para uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa e falo, nossa, se eu tivesse tudo que tenho, eu não estaria infeliz. Ou eu posso pensar assim, ó, tá vendo como o dinheiro não traz felicidade? Eu me escoro nessa crença para não crescer na vida. Tem os dois lados. Percebe? Então, não é nem uma coisa nem outra. Então, existe uma realidade, como psicólogo eu posso dizer, existe uma realidade de sofrimento em pessoas de um poder aquisitivo não muito bom, mediano, alto. Existe dores, existe sofrimento da mesma forma. Existem dores existenciais, dificuldades emocionais para todo mundo. Isso não é privilégio de uma categoria. Questão, né? Todo mundo tem problema, né? Com Só certeza. muda, são problemas diferentes, né? Níveis de problemas diferentes, mas não deixa de ter. Exatamente. A virada de chave é como eu lido com esses problemas, seja em casa, seja no trabalho. Se eu gerar uma mentalidade de entender, de ter muita clareza de qual é o meu problema, que é uma das perguntas, voltando para o coaching, uma das perguntas que o coaching faz. Às vezes a gente fala muito do problema, fala muito tempo do problema. E aí, eu acho interessante que eu faço assim, qual é o problema? Às vezes numa sessão de coaching. Qual é o problema? A pessoa fala um monte de história. Aí eu deixo, obviamente tem que ouvir. Depois eu faço assim, qual é realmente o problema? É tal coisa. Faz assim, ó, enxuga. É como se tivesse que desabafar primeiro. Né? A pessoa precisa falar o que tem para falar. Aí quando você fala, qual é o problema? A mente da pessoa faz isso. Muitas vezes sozinho a gente não consegue fazer isso. Fazer esse tipo de pergunta. Realmente, qual é o problema? X. Quando eu faço a pergunta, que a gente fala que coaching é feito de perguntas poderosas. Quando eu faço essa pergunta, a mente da pessoa enxuga. É isso. Acabou. Identificar o problema. Como eu resolvo agora? Agora eu passo 40 minutos pensando como eu soluciono. Uma solução para um problema que eu tenho vai me gerar extrema angústia e ansiedade. 2 soluções para o problema que eu tenho, que eu identifiquei que eu tenho, vai me aliviar um pouco, mas vai me deixar entre a cruz e a espada, sabe assim? Oh, meu Deus, ou eu saída ou é essa, pelo amor de Deus. Entendeu? 3 ou mais soluções para um problema que eu identifiquei já me traz liberdade. Tá, eu faço isso, não dá, eu faço isso, não dá, eu faço isso, uma hora vai dar certo. Tá? Então, uma das coisas que eu gosto de construir em reuniões de coaching, atendimentos de coaching, performance, né, em líderes seja rápido para identificar problemas. Rápido para focar qual é realmente o problema. E aí, depois você discursa a solução. Aí, depois vocês debatem sobre soluções. E, às vezes, a gente tem exatamente o contrário. Seja em empresa ou seja dentro de casa. Vale uma dica aí, dentro de casa. Se fala muito, se briga muito. Empresa se fala, às vezes, é muito perigoso ficar falando muito do problema, discutindo muito o problema. Quem é que é o culpado do problema? Quem é que causou o problema? Pelo amor de Deus, não importa. Vamos resolver o problema. Tá? Depois a gente pode ver o que aconteceu, mas agora com rapidez. Qual é o problema? X. Como a gente resolve esse problema? Solução. Foco na solução, não no problema. Em casa, às vezes, como psicoterapeuta também atendo casais, muitas vezes que você encontra em casamentos. Se fala muito do problema, porque o fulano, porque a fulana, só fala do problema, porque o fulano. Como resolve esse problema? Vamos resolver. Como se resolve isso? Transforma a sua reclamação num pedido, por favor. Porque reclamar faz 3 anos, 4, 5 que você está reclamando, mas pede o que você quer realmente. Fala o que você realmente quer dessa pessoa. Tá? Em relacionamento. Então, foco na solução. Para tudo na vida. Não no problema. Sim.
Ô, Deise, saindo desse tema que a gente entrou, né? Muitos empreendedores enfrentam momentos de fracasso, de adversidade no longo da sua carreira, seja como autônomo, seja como empresário, ou que seja. Como que se pode treinar a mente, né? Para lidar com esses fracassos, mas de forma construtiva, né? Para que ele possa aprender com essas experiências e poder sair desse momento de fracasso e poder alavancar em sua atividade que ele desempenha. Então, assim como felicidade é um conceito subjetivo, fracasso também. Se a gente for pensar, fracasso não existe. Fracasso, entender que eu fracassei em si, fracasso é só um conceito. Eu posso abrir uma empresa, faliu, eu aprendi como não agir em determinada situação XYZ. Eu sei o que eu não devo fazer. Então, fracasso ele é um conceito, tá? Eu se sentir fracassado, por exemplo. É tão interessante que num dos cursos de coaching que eu fiz, tinha um coach financeiro. Lidei com, né, um coach que trabalhava finanças. E consultores financeiros, auditores, coisas do tipo, nessa área, se procura pessoas que já faliram uma vez. Pelo menos uma vez na vida. Porque quando você contrata um consultor financeiro, um coach financeiro, uma pessoa dessa área, e ele já, por exemplo, faliu, e se ele entrar na empresa para analisar a empresa, fazer uma auditoria ou para fazer um levantamento, ele vai farejar a falência com muito mais rapidez, porque ele já experimentou isso, ele já sentiu na pele isso. Então, ele vai ter uma percepção muito mais rápida se essa empresa está em perigo ou não. Então, percebe que o fracasso ele é um conceito? Porque eu posso utilizar isso a meu favor. Sim. Tá? Então, ele realmente é um conceito. Aí você fala de estresse, adversidade, né? Como você está falando aí. Eu acho que além de um conceito, ele é passageiro, né? Com toda certeza. E nem, né, a diversidade, Porque, nem tudo você mais. falou, ele pode usar... A seu favor. Até então, ele era um fracassado. Mas e aí, a hora que ele vira a chave e fala, não, eu vou usar a meu favor? A maioria das pessoas muito bem-sucedidas hoje já fracassaram muito antes. É que eles não desistiram, mas fracassaram. Fracassaram entre aspas, porque é um conceito. Aí, a sacada que eu falo, assim, né, pra todo mundo. Zona de conforto não capacita ninguém. É triste saber disso, mas é uma realidade. Zona de conforto não capacita ninguém. É a adversidade. É aquele problemão que eu detesto. Aquela porrada que a vida te dá daquele jeito que você cai e fala, nossa, como que eu vou resolver? É exatamente isso. É só adversidade, é só fora da zona de conforto que você vai ter crescimento pessoal e profissional. E é interessante que, naturalmente, o ser humano evita com todas as forças, problemas, evita tudo que a gente pode, todas as forças, ter problemas. Mas o que capacita são os problemas. O que capacita são as adversidades, que vai me empurrar para me obrigar a ser melhor. Então, o que eu poderia, dica que eu poderia dar, faça as pazes com isso. Como que eu vou treinar a solução se eu não tiver problema? Isso, começa a entender a diversidade ou a dificuldade como uma oportunidade. Uma oportunidade. Teve um dos últimos, acho que foi o Positive Coaching que eu fiz, que trabalha coaching de felicidade, um monte de coisa. E eu achei muito interessante que ele fez uma matemática muito boa, dizendo assim, eu não vou saber, sou meio ruim de percentual, tá? Posso falar um percentual errado. Mas ele quis dizer assim, que 60% dos problemas não vão mudar nunca. A gente vai aprender simplesmente a conviver com eles e lidar com eles, e tudo bem. E aí eles vão deixar de ser um problema. Aí, vai se adaptar, né? É isso, aí sobra 40%. Né? Aí 17,5% são problemas novos, mas que se eu usar as ferramentas antigas que eu tenho, os recursos, o repertório mental antigo que eu tenho, eu resolvo esses problemas de agora. Apesar de ser novos. Usar a experiência. Experiências antigas,
que eu solucionei problemas, eu uso aqui, funciona muito bem, eu dou uma incrementada e pronto, 17,5% já passou, já resolvi. Os outros 17,5% de problemas novos, eu realmente não faço ideia de como resolvo isso. O que eu tenho que fazer? Aprendo como resolver. Vou ter que fazer um curso, vou ter que aprender como resolver esse problema, mas eu aprendo e resolvo. Aí ele disse assim, que eu não sei quanto que sobra, 17, 7, 14, vamos pensar assim, uns 4%, 5%, ele falou, aí são realmente problemas. E ele citou assim, quando você tem um problema, de verdade mesmo, que você está realmente com problema, quando você tem um problema de saúde. O restante não é problema, são situações. Aí você está bem lascado, porque você tem um problema de saúde, o que você faz? Você vai no médico, você trata, pede para Deus para dar certo. Se não der certo, se você tem um diagnóstico de uma doença mais grave, crônica, você vai ter que viver com isso. Você está para sempre tendo que lidar. E tudo bem também, se você conseguir, né? Se você lida com aquilo e tal. Mas alguns diagnósticos são muito graves e tudo mais, e aí vai ser mais complicado. Então, aí realmente é um problema que você está muito limitado no que você pode fazer. Então, ele falou de uma maneira muito clara. Assim, eu falei, gente, é verdade, né? Só quando você fica doente que você fica mais de mãos atadas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso para dar certo. E graças a Deus, às vezes, né, dá certo, melhora de saúde e tudo mais. Mas o problema realmente é isso. É quando está ligado, muitas vezes, à saúde. Perdas muito graves, né? Então, eu achei essa matemática excelente, porque, na realidade, ela é muito verdadeira. A saúde é o que, no final das contas, é o que realmente importa. É o que a gente tem que focar. É aquela questão, né? Na vida, só não tem jeito pra morte. Né? Né? Não tem saída. Não tem saída pra morte, né? A hora que a morte chega, ela chegou e acabou. Né? Ela vem com o fim, né? Isso. Agora, o restante... Você encara como oportunidade. Você vai aprender, ou você vai pegar lá na tua caixa de ferramenta de experiência, vai resolver aquele problema, aquela situação, né? E vida que segue. Vida que segue. Né? Tudo é resolvível, né? Você consegue resolver. Bacana. E para mudar um pouquinho, né? A chave, para quem está assistindo o podcast, né? Que vai estar assistindo o podcast e deseja montar o seu próprio negócio, que dica você daria para essa pessoa, esse profissional? Para quem vai montar um negócio? Negócio, qualquer, seja na área de psicologia, de coaching, de treinamentos, que é a sua especialidade, seja qualquer outro negócio. Qualquer outra área. Sim, mas que dica você daria para essa pessoa em cima do que você já passou desses anos como empreendedora, como psicóloga, para que ele Como possa... se fosse um conselho, né? um conselho, uma dica. Alguém chegou, Deise, eu tô com essa ideia. Eu vou pôr isso em prática, vou montar um negócio. O que você acha? Tá. Bom, desde o começo, se a gente for ver, seria entender se realmente eu gosto de fazer isso que eu estou proposto a fazer. Porque, tá? Essa clareza seria muito interessante, que é o que a gente descobre se o teu talento está nisso. Como psicóloga, a gente pode levantar isso. Será que o que você está escolhendo realmente vai ser muito bom? Você vai fluir nisso muito bem? Você tem talento para isso e tem como desenvolver isso? É uma boa escolha? Desde esse começo, seria muito indicado você procurar se você quiser, né, procurar um profissional para isso, para ser bem mais assertivo, ter mais clareza do que você quer fazer, seria muito interessante. Ao longo do processo, ter pessoas ao seu lado. Sempre pense, né? Profissionais, não esqueça, sempre procure profissionais para que você possa, de repente, estar se capacitando cada vez mais. Não se esqueça nunca das pessoas que estão ao seu lado, sempre tenha pessoas, fale dos seus planos para só pessoas específicas, uma ou outra pessoa de confiança, compartilhe, escute pessoas, escute a experiência de outras pessoas, pessoas confiáveis. Esteja atento, por exemplo, a como você está emocionalmente para você não adoecer, inclusive fisicamente, porque as emoções podem te adoecer durante um processo. O que eu posso dizer assim de básico, gente,
meu trabalho, por exemplo, pode ajudar muito em tomar algumas decisões, porque algumas decisões a longo prazo pode parecer muito bonito de cara, mas a longo prazo pode ser catastrófico. E se você não conseguir ter essa clareza sozinho, é importante você buscar ajuda profissional, de alguém imparcial, que te ajude a olhar para esse cenário, para você ser bem assertivo. A dica seria isso, né? Não protele muito para fazer isso. Não ache isso desnecessário, tá? Porque senão você vai aprender só levando uma burdoada no meio do caminho. Senão você começa e vai só empurrando, né? Vai. Ou você não quer procurar um profissional que te alavanque ou que te ajude a fazer escolhas, tomar decisões, olhar para a situação com clareza, planejar, inclusive, se você não quer, falar, não, vou investir nisso, por exemplo. Você vai, ao longo do processo, me quebrando cara, se esfolando inteiro, caindo. Pode até dar certo. Claro, pode dar. Mas levar bastante Mas vai bordoada levar, no você meio do vai- caminho. Você vai no acerto e no erro, não cai, não levanta. Sendo que você poderia investir, tirar um recurso aí para você investir nessa otimização de tempo e de clareza para você. Mas, assim, como psicólogo e coach, seria, por favor, faça o grandíssimo favor de estar atento à sua saúde emocional. Eu acho que isso é muito interessante o que você falou, tenha pessoas, né, ao seu lado. Isso eu levo, assim, não é só a questão de pessoas de confiança, mas é você ter uma rede de apoio, né, uma rede de profissionais ao seu lado, né? E nisso entra aí o trabalho da psicologia, o trabalho de coach, o trabalho até mesmo de um advogado, dependendo do que for, né? E nisso entra também o contador, né? Sim. E eu acho que hoje, né, pelo menos na forma que a gente trabalha aqui, né, eu acho que a gente sempre busca facilitar a rotina do empresário, né? Sim. Você como cliente da Master, eu acho que você acaba sentindo isso também, né? Sim, com Que- toda certeza. Que a gente busca oferecer essa facilidade. Então, a gente também faz parte dessa rede de apoio. Então, você decidiu empreender, você precisa... peraí, quem vai ser esses profissionais da minha rede de apoio? O que eles têm para me oferecer? Com certeza. Eu vou caminhar sozinho ou eu vou caminhar com profissionais ao meu lado? Exatamente. Se for caminhar sozinho, vai ficar complicado. Né? Posso dizer, como contador, se for caminhar sozinho, eu considero praticamente impossível, profissionalmente falando, como autônoma ou empresa. Não tem como. Você tem que ter lá o contador quase com o braço direito ali do lado, para que você seja feliz nesse serviço, porque ele vai ser necessário. Cuidado nessa decisão que você toma, nessa escolha que você vai fazer. De novo, tome cuidado com a escolha que você vai fazer, porque ela pode te custar caro também. Um serviço mal prestado vai te onerar. Vai Sim. ficar complicado. É aquele negócio que a gente falou no início, uma contratação errada. Exatamente. Então, isso serve para quando você vai contratar um funcionário, mas também serve para quando você vai contratar um prestador de serviço. Exatamente. Sou uma prestadora de serviço também, Sim. né? Entendi. E, às vezes, você tem que avaliar muito bem custo-benefício, porque te ajuda muito, te otimiza muito, né? Profissionalismo, rapidez, né? Como eu, como cliente, eu posso falar isso. Ótimo, profissionalismo, rapidez de retorno, eficiência, né? Olha o que tem, né? O que tem aí, o que não tem, o que dá para fazer, o que pode ser fazer, né? até onde pode ficar. Eu tenho respostas, Uhum. por exemplo. Eu não fico... E eu tenho uma dó, às vezes, porque eu pergunto, às vezes, várias vezes a mesma coisa. Mas então, tenho sempre a resposta, né, do pessoal, eu acho muito Sim. bacana. Tudo muito setorizado. Já estive no banco, precisei do contrato social da empresa, me foi dado rapidinho, pelo WhatsApp mesmo, entendeu? É bacana. Você se sente, por exemplo, como cliente, posso dizer, você se sente aparada, assistida, não
não aquém, sabe? Quando você precisa do serviço, você contrata o serviço. Não tem coisa mais frustrante, vamos lá, não tem coisa mais frustrante que você contratar um serviço. E quando você precisa, você se frustra com esse serviço. Fica aquém daquilo que você espera, falta profissionalismo, falta rapidez, né? Pode acontecer coisas que, principalmente na área de contador, pode te onerar, pode te prejudicar financeiramente. Não é verdade? Sim. Então, quando você Existe tem... uma responsabilidade. Exatamente. Né? Quando você tem essa segurança, se torna mais fácil. Quando você tem... Nem com vocês eu tenho resposta rápida. Acho uma graça. Qual setor? De nota fiscal, não sei o que, não sei o que. É rápido. Entende? Sempre disponível. Vocês, sempre disponível, né? Para atender, para falar, para responder. É bom. Isso traz tranquilidade e traz segurança. Eu acho que isso é muito importante, porque o que a gente vende, o que a gente tenta vender aqui, realmente é tranquilidade e segurança. Por quê? O que eu quero que o cliente faça? Eu quero que o cliente tenha tranquilidade e segurança para ele focar no que ele faz de melhor. Exatamente. Entendeu? Você fez vários cursos, treinou, foi lá na faculdade, se formou em psicologia, buscou especialização, se formou em coaching. É isso que você faz de melhor. Então, você não tem que se preocupar. Como que tá... será que foi entregue a declaração para a Receita Federal? Será que não foi? O que eu tenho que pagar? O que eu não tenho? Será que a prefeitura vai me cobrar? Não vai? Não. Então, olha, tem que ter transparência para que vocês possam ter tranquilidade e segurança. E que nem você falou, se sentir assistida por essa prestação de serviço. Né? Não adianta... Você contrata, você paga uma mensalidade. Se você está pagando uma mensalidade, é para ter o trabalho durante aqui todo mês, né? E não só no dia... Só no 5º dia útil, né? Sim. Então, é bacana. Então, para mim, assim, foi um alívio, foi uma experiência ótima, tanto que eu indico. Porque, realmente, é como... Posso dizer assim, gente, é como se... Sabe, aquilo que eu falo na minha profissão. Vamos pensar na minha profissão. A gente precisa ter clareza. E contratar um profissional que te dê clareza, que te dê uma direção, é excelente. Você otimiza muito, se torna... Né, você vai para um outro nível, para um outro patamar. E quando, né, eu contratei o serviço de vocês assim, eu tive isso. Sabe quando você olha com clareza para a situação, não fica perdido uma coisa ou outra, uma informação ou outra. O que faz primeiro, o que faz depois, o que eu resolvo aqui, eu resolvo isso agora, eu resolvo isso depois. Clareza. Clareza do cenário, assim, ó. Foi colocado na mesa, com muita clareza. Não fica disperso. Entende? A informação não fica dispersa. Eu entrei em contato esses dias e eu perguntei, né, falei para uma das meninas... me passa o que tem, tal, o que faz primeiro, o que faz depois. Eu vou falar com eles, depois eu te retorno, me retornou, tá? Então, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo. O que tem dentro desse mês? Pronto, acabou. Não fica disperso. Não fica... Tem uma situação, resolve essa situação, daqui a pouco aparece uma outra novidade. Entende? Uhum. Já está ali, ela já me passou tudo que tem e tal, e depois eu vou resolvendo, vejo o que eu resolvo. Você sabe que você resolveu uma parte, tem outra parte para resolver, tem isso é tal dia, isso é tal dia. É diferente. Você tem clareza. Isso traz paz interior. É muito bom. Né? Já não é fácil, né? Você lidar com essa burocracia, você empreender, você, né, tem toda essa questão de tem que pagar imposto, isso, aquilo. Imagina você ter que fazer tudo isso e sem tranquilidade, sem segurança. Eu tendo que estudar sobre isso, ninguém merece. Você tem que ir lá no Google e pesquisar porque teu contador não te passa. Não. Né? Você só recebe lá, você não sabe o que você está pagando, você não sabe o que é aquilo, o porquê que é aquilo, né? Isso, é bem isso. Não, você tem que explicar, tem que ter clareza. Você está pagando isso, foi por causa disso e disso e disso. Né? Porque pode ser algo que para o próximo mês você pode evitar. Exatamente. Né? Olha, Deise, não faz isso, porque se você continuar fazendo, você vai ter essa despesa aqui a mais. Se der para você não fazer dessa forma, você vai conseguir economizar X. Exatamente. Né? Como eu conversei com ela,
esses dias vi algumas coisas, ela me falou 2 situações, eu falei assim, mas qual que é a diferença de um de outro? Não entendi. Essa é tal coisa, tal coisa. Aí eu falei, ela falou, essa daqui, eu falei, qual que eu faço? Faz essa, faz X, eu não vou lembrar os nomes, tá bom, gente? Eu não tenho que lembrar também, vocês que sabem. Ela falou, faz isso. Eu falei, mas por que isso e não aquilo? Porque esse daqui, ela me falou alguma coisa, porque os juros dessa é tanto... Ah, entendi. Os juros é maior. Você não sabe. E se você não for bem orientado, isso pode custar caro depois. Como que você vai ter uma boa Se isso escolha aqui não sem for ter... sanado, isso daqui... isso aqui, a gente pode fazer tal coisa assim, assim. Ela me passou um planejamento. A Wesley falou que dá pra gente planejar dessa forma. Ok, trouxe uma solução. E a gente faz isso aqui porque tem uma questão de juros, hein? E esse daqui não, esse daqui os juros é maior. Ah, ok, então tá, fez sentido. Eu não preciso saber mais que isso. Eu não tenho paciência, não é minha área essa. Ainda mais eu que sou humanas. Imagina eu, contabilidade, pesquisando, procurando essas coisas. Fico louca. É trazer solução de forma prática, fácil, mas que ser decisiva e falar, é assim e essa é a melhor opção para você. E eu mostrar o porquê essa é a melhor opção para você. Me traz clareza. Porque quem Sim. conhece o assunto é você, não sou eu. Sim. Não é? Sim, com certeza. Ô, Deise, e para finalizar esse papo, né? Qual é o momento ideal que você indica para as pessoas procurarem, né, o apoio de uma contabilidade especializada, aquela contabilidade que vai ajudar ela a sanar as dores, ou para o empresário que vai abrir sua empresa, aquele que já está com a empresa, mas está sentindo dores? Qual o momento que você vê como ideal para ele? Epa, ó, eu vou procurar um contador que vai me ajudar. Gente, você procura isso, a meu ver, você procura isso de início. Não espera ter a dor. Não espera chegar na porta de casa. A dor, entendeu? Porque aí você vai estar envolto em problemas. Eu penso que você quer abrir uma empresa, procure uma orientação de uma profissional da área. Não fica... É muito complicado. Eu acho que fica com a informação do vizinho, do parente, de não sei quem, mas não sei quem, que é assim que faz. Eu acho perigoso. Né? Realmente converse com o seu contador, tenha o seu contador para que desde o início, para você não vir a ter problemas, para não ter que depois correr atrás dos problemas, literalmente. Se você pensa em empreender, se você pensa em ser autônomo, profissional autônomo, se você pensa em ser profissional liberal, por favor, procure um contador. Desde o começo, para você saber quais são os seus impostos, como você otimiza isso, como você me orientou de transformar a pessoa profissional liberal como empresa, tá? Diminuiu muito os impostos, obrigada. Entendeu? Coisa que você desconhece, né? Como profissional liberal, por exemplo, no início, eu não sabia o tanto que eu pagava de imposto. Eu achei uma coisa absurda o imposto que tinha. E existem formas legais de você ter, né, de você otimizar isso, de melhorar isso. Então, quando você faz por sua conta e risco, se você esperar, quando você disse qual é o momento certo, a meu ver, desde o começo. Não deixar a bomba explodir, Não faz isso, não espera como que fala, o carnê-leão bater na porta, não faz isso, que pode ser assustador. Com certeza. Entendeu? Você passar aí todo o tempo como profissional liberal, emitindo recibo, achando que está tudo ótimo, porque, se for, por exemplo, na minha área, que é de humanas, né? Você não faz ideia muitas vezes. Pode ter uma orientação de uma pessoa, outro pode te falar um detalhe e outro, mas seja muito bem orientado. Então, que momento do começo? Faça esse favor para você. Teve a concepção da ideia, já busca apoio, já, né? Exatamente. Porque que nem você falou, você vai ficar... Ah, eu tenho um vizinho aqui que me falou isso. Ah, eu tenho um tio que trabalha num lugar e ele ouviu que é dessa forma. Fica... É muito né? aleatório. Muito aleatório. Porque a realidade do vizinho que ele tem é uma nuance por quem que ele foi orientado, o parente pode ter uma boa vontade, né? Um amigo querer te ajudar, ótimo. Escute, mas busque constatar isso com Especialista. um especialista. Não. Porque
De repente, o que você... a área que você... O seu vizinho, o seu colega, o seu amigo, o seu parente está numa área diferente da sua e isso é um imposto diferente, as implicações legais são diferentes. E aí, como é que você faz? Você vai descobrir isso depois de 2 anos? Vai ficar complicado. Tá? Fica muito. Como eu tive no começo da minha profissão, o dia que eu me dei conta que eu pagava 27,5% de recibo, mais ou menos isso, eu não lembro direito. Mas o que eu pagava de imposto sobre recibo, mais ou menos, assim, né, eu falei, não, tá errado, isso tá errado. Ou seja, quando eu me aventurei nisso, eu achei que eu precisava de contador, eu não conversei sobre isso, eu não entendi isso, não me foi passado isso. Só contratou o serviço, entende? Mas eu não tinha clareza disso, eu não tinha consciência disso. Aí quando eu entendi sobre isso, eu falei, tem alguma coisa de errado, tá errado esse imposto, tá errado. E não estava. Como profissional liberal. Né? Autônoma, acho que é profissional liberal, né? E tem outras formas de fazer isso e tudo mais. Né? Então, vamos pensar assim. Às vezes, ambas as partes estão procurando fazer o seu melhor. Quem eu contratei e eu também, ok? Lá atrás. Ambos estão tentando fazer o melhor. Eu sou uma psicóloga, eu quero um serviço contábil. Perfeitamente, estou te oferecendo um serviço contábil para psicóloga. Assim que funciona, tudo bem, obrigada. Mas que nem com vocês. A situação é essa, tem como melhorar... né? Vocês me explicaram. Tem como melhorar isso, tem como colocar dentro da empresa, como falou, o profissional liberal também dentro da empresa e tudo mais. É só uma questão de ser orientado. Você pode falar, não quero. Ou você pode falar, não, bacana, gostei. Vou economizar. Vou economizar. Interessante. E muito interessante. E a melhor parte. Né? Muito forma interessante. legalizado, né? Isso, de uma forma... eu te falando, de uma forma legal, de uma forma bacana, onde você possa fazer as coisas de uma maneira bem preto no branco, bem clara. Né? Lidar com as suas finanças, porque... gente, imposto de renda. Não é? Por que eu falo que a escolha de um bom contador ela é primordial? De muitos profissionais, mas de um contador é primordial. Porque você vai pagar imposto de renda depois. O imposto de renda vai ter que ser feito. E você pode ficar assustado depois. Né? Se você não for bem orientado. Estou errado, gente, na minha percepção? Não estou. Não. Eu já conheço gente assim que quando chegou o imposto de renda, teve que dividir aí porque a pancada foi forte. E algumas coisas podem ser percebidas no meio do caminho, podem já ser sanadas no meio do caminho. Olha, cedeu e tal, é isso e aquilo. Você vem corrigindo, né? Exatamente. Você vem ajustando. Você não tem a surpresa no imposto de renda. Você vem ajustando essas situações para que não vire um problema no futuro. Exatamente. Bom, eu acho que... claro que assim, Deise, se a gente for ficar aqui conversando sobre essa área, né, da psicologia, essa área de coach, e isso casa também tão bem com a questão nossa aqui, que é essa área do empreendedorismo, né, que é ajudar os empreendedores, a gente ainda ficaria horas aqui, né? Sim. Mas para esse episódio, para hoje, é isso que a gente tinha para bater um papo, né, essa conversa sobre essa questão de como o psicólogo, de como o coach tem que fazer parte dessa rede de apoio para o empreendedor, né? Sim. Muito bom. É muito importante. Então, obrigado, né, para quem assistiu aí mais esse episódio do Mastercast. E se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar aí com seus amigos e até o próximo episódio.